Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Então, um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aqui nós vemos a soberania de Deus na história. Aqui nós vemos a soberania de Deus no céu, a soberania de Deus na terra, a soberania de Deus debaixo da terra e a soberania de Deus na eternidade. Vemos a soberania de Deus em todos os lugares. E eu escrevi aqui: a história não é como um carrossel que gira enlouquecidamente, sem alvo ou destino. Não é como a nave lançada pelos homens ao espaço, que eles mal conseguem monitorar. E a maioria dessas naves, satélites lançados ao espaço, jamais o homem conseguirá trazê-los de volta. Eles ficarão vagando como lixo no espaço, lixo no universo. A história não está dando voltas como pensavam os gregos, nem está sujeita a um determinismo cego como pregavam os estoicos. A história não é dirigida ao acaso. Deus não é como um relojoeiro que fez o relógio, deu corda para ele viver até quando ele parar. Não. Deus governa de eternidade a eternidade. Deus é antes da eternidade. Ela é filha. Se ela é filha, Ele é o Pai. Se ela é filha, Ele veio antes. É tão tremendo isso. Deus não existe por causa da eternidade. É a eternidade que existe por causa de Deus. Porque lá no livro do profeta Isaías ele revela: eu sou o Pai da eternidade. Ele é o Criador da eternidade. Ele é o gerador da eternidade. Ele é o mentor da eternidade. Ele é a sabedoria da eternidade. Ele é antes da eternidade. Ninguém pode ter criado Ele, porque se alguém criou Deus, então Ele não é Deus. Deus é o que o criou. Por isso que Ele é Deus. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz: Ele é incriado. Isso não é para a mente carnal, isso não é para a mente natural, isso é para quem é espiritual e aceita pela fé que Ele existe. Como diz o tema da festa dos jovens, Ele é o que era, o que é e o que será eternamente, ou o que há de vir eternamente. Ele é. Ele não era, Ele não vai ser, Ele é. Ele não existiu, Ele não vai existir, Ele existe de eternidade a eternidade. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvores por toda a eternidade. Ele é antes do tempo.
Ele cria uma terra, ele cria um tempo, e ele está fora dessa terra, e ele está fora do tempo, e está no meio ao mesmo tempo. É por isso que ele é Deus. A história não é dirigida pelo acaso, nem avança para o caos, como pregam os patronos do pessimismo. A história tem um timoneiro. Deus está sentado sobre um alto e sublime trono, e tem as rédeas da história nas suas mãos. Deus tem as rédeas da eternidade, as rédeas do céu, as rédeas dos anjos, as rédeas da terra, as rédeas dos reis da terra. Deus tem o controle absoluto. Diga para o teu irmão aí: só existe um que é absoluto, o resto é resto. Absoluto é só Deus, só Deus, só Deus, só Deus é absoluto. O resto tudo depende dele. Você para comer depende dele, para respirar depende dele, para dormir depende dele, para acordar depende dele, para viajar depende dele, para deitar depende dele. Você depende de Deus 24 horas. Os céus governam a terra, não é a terra que governa o céu, não é o inferno que governa o céu, é o céu que governa o universo, é o céu que governa a terra, é o céu que governa a igreja, é o céu que governa a minha vida, é o céu que governa tudo que existe e possa existir amanhã. A história não está à deriva, nem nas mãos dos poderosos deste mundo. Deus é quem levanta reis e destrona reis. Nabucodonosor que o diga. Deus continua levantando reis e abatendo reis. Deus continua pegando o pobre do monturo e o colocando em palácios. E Deus continua pegando os orgulhosos reis e os abatendo até o pó. Você está servindo o Todo-Poderoso. Tem hora que você não presta atenção. Deus é quem levanta e abate. Ele é quem levanta impérios e os abate. O Deus criador é o Deus da providência. Ele não só criou todas as coisas e deixou a deriva. Ele criou, mas agora ele não tem controle. Ele criou, mas agora ele não sabe lidar. Ele criou, mas agora ele não tem poder para sustentar. Ele criou, mas ele não sabe tratar suas criaturas. Olha, meu irmão, Deus não apenas criou, mas ele sustenta, ele providencia, ele trabalha, ele trata, ele sabe a origem e ele sabe o fim. Ele sabe aonde te dar vitória, aonde curar, a hora de curar, a hora de operar. Ele tem o controle. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele sabe do que está fazendo. Não tem nada que Deus não saiba. Não tem nada que foge ao controle de Deus. Nada, nada, absolutamente nada. Ele não está distante da obra criada, como pregam os deístas, nem se confunde com a criação, como ensinam os panteístas. Deus é transcendente, Ele está fora, diga comigo, Ele está fora, mais forte, Ele está fora, acima e além da criação. Ele governa
todas as coisas na eternidade, no céu, no universo e na terra e debaixo da terra. Os céus o adora, o universo o adora, a igreja o adora, a terra o adora, e coitado dos que não o adoram. Um dia eu estava caminhando na Pampulha quando morava em Belo Horizonte. Passei numa árvore e tinha uma ave. Ela só dava um grito e calava. Dava um grito e calava. Dava um grito e calava. E eu disse: Deus, interessante essa ave. Aí Deus disse para mim: eu a criei só para fazer isso. E enquanto ela viver, ela fará isso para a minha glória. Nada foi criado sem propósito. A formiga, a minhoca, os vermes, nada foi criado sem propósito. Imagina se o verme, se a minhoca, se a formiga, se o pássaro não foi criado sem propósito. Imagina você, irmão. Você foi criado para adorar, para louvar, para glorificar a Deus. Nenhuma folha cai no outono sem o conhecimento de Deus. Não. Deus é também imanente. Ele age e intervém na obra criada. Ele é o Deus da providência, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem sustenta a igreja é o poder da palavra da boca de Deus. Quem sustenta a sua vida na presença de Deus é o poder da sua palavra. Quem sustenta o universo, o sol, a lua, é o poder da palavra. Quem faz o vento soprar é o poder da palavra. Quem faz a cura chegar na tua casa é o poder da palavra. Quem faz um tempo novo chegar é o poder da palavra. Quem faz as coisas acontecer é o poder da palavra. A palavra é Cristo, Cristo é a palavra. Quantos podem glorificar a palavra de Deus? Ele venceu. A Bíblia diz no versículo que nós lemos que João estava chorando. João estava chorando muito, porque o livro estava fechado. Qual livro? O livro da nossa salvação, o livro da nossa redenção, o livro dos salvos estava fechado na mão do Pai. Se aquele livro não fosse pego, aberto, nenhum homem seria salvo, nenhuma mulher seria salva. E João diz: eu chorava muito. Mas aí veio o ancião de dias. O ancião de dias aqui é quem? O ancião de dias aqui é quem? Não é Jesus. É um anjo muito poderoso da presença real. Porque aquele ancião de dias chega para João e diz assim: não chores. Aí agora ele vai apontar para Jesus. Ele diz: por que você está chorando? Porque ninguém é digno de pegar o livro, ninguém é digno de abrir o livro, ninguém é digno de desatar o livro. Moisés não conseguiu, Adão não conseguiu, Abraão não conseguiu, Isaías não conseguiu, Oséias não conseguiu, Malaquias não conseguiu, ninguém conseguiu. E eu estou vendo a perdição dos homens, porque todos irão para o inferno, porque ninguém se acha digno, nem no céu, nem na terra, de pegar o livro. Não era nem de abrir, não era até pegar. Aí o ancião de dias diz: não chores. Como não chorar? Se os homens não serão salvos, as mulheres, como não chorar? Então ele aponta para alguém lá no céu e diz: não chores.
está ali quem venceu. Venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a carne, venceu tudo. Quem é? O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Você pode abrir a boca para dar glória ao leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é a raiz de Davi. Ele está em nosso meio para te fortalecer, para te ajudar, para te capacitar, para te abençoar, para te guiar, para te conduzir à eternidade. Aí o que o leão da tribo de Judá fez? Foi até aquele que estava sentado no trono e tomou o livro. Fecha a Bíblia. O livro estava na mão do Pai. O leão da tribo de Judá foi lá. O livro estava selado por dentro e por fora. Ele foi lá e pegou e disse: dá cá. Aí agora ele escreve. O Pai escreve, o Espírito manda escrever. Ele vai salvar a gente de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações pelo seu sacrifício. Você está incluído nessa palavra. A soberania de Deus na história. O desespero dos que choram por pensarem que os perversos prevalecerão no juízo encontra uma resposta. Somos consolados pela irretocável verdade que o livro da história está nas mãos do Cordeiro, que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Não é isso que ele diz lá em Apocalipse 1,18? Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Oh glória! O seu Jesus venceu, e Ele vai te ajudar a vencer. O seu Jesus venceu, e Ele vai te dar força para vencer. O seu Jesus venceu, e Ele vai te encher da graça, do poder e da unção para vencer. Ele disse assim lá em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Não confia na sua própria força, não confia no seu próprio conhecimento, confia em Deus. Confia em Deus. Em breve Deus chamará os homens para uma prestação de contas. Em breve todos terão de comparecer perante o tribunal de Deus. Naquele dia todo bem triunfará. Hoje dá uma impressão que os perversos estão vencendo, não dá? Parece que os ímpios são mais felizes do que nós. Eles estão gozando da carne, estão festejando, estão sambando, bebendo, cheirando, fumando e pintando e bordando. Parece que eles estão mais felizes, só parece. Ai deles se não se renderem a Jesus até a morte. Serão conduzidos para um abismo de trevas, aonde estarão aguardando o grande juízo final para prestar contas ao Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, em breve, naquele grande dia, o bem triunfará sobre o mal,
Os justos triunfarão sobre os ímpios, e a verdade prevalecerá sobre a mentira. Naquele grande dia do juízo, os ímpios serão dispersos como a palha e sofrerão uma derrota final irreversível. Eles serão banidos da presença de Deus para as trevas de uma condenação eterna, enquanto aqueles que puseram sua confiança em Deus e tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, entrarão no gozo do Senhor e desfrutarão da bem-aventurança eterna. Alguém abra sua Bíblia aí, por favor. Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Oh, grande Deus! Naquele dia os homens gritarão: oh, grande Deus, oh, grande Deus. E esse grande Deus vai dizer naquele grande dia: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, perversos, eu não vos conheço. Leia 22, 14. Alguém com uma voz forte, leia. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quem vai entrar na cidade pelas portas? Ninguém vai entrar no céu pelo teto, até porque não tem jeito. Ninguém vai entrar no céu pela janela, até porque não tem. Ou você entra pelas portas, cantando, marchando, glorificando, ou você será lançado ao abismo. Para entrar nessa cidade, tem que lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Meu irmão, o livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, fala para nós, revela-nos 3 gloriosas verdades sobre a soberania de Deus na história. Primeiro, Deus está sentado sobre o trono do universo. Segundo, o Cordeiro de Deus está com o livro da história em suas mãos. Terceiro, os acontecimentos por vir estão rigorosamente sobre o controle daquele que está no trono. As coisas podem fugir ao seu controle, ao meu controle, ao controle dos governos humanos, mas jamais fugirá do controle do eterno. Os dias do diabo estão contados, os seus dias na terra estão contados por ele. Os meus dias estão contados por ele. Ele tem o domínio do passado, do presente e do futuro. Como que você passa um dia sem orar a esse Deus? Como que você quer que na sua casa tenha paz se você não tira 10 minutos para orar lá? Tudo enquanto é flecha que o diabo manda, é briga o dia inteiro, é confusão, é desentendimento, Clame esse Deus para reinar na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, na sua faculdade, no seu trabalho. O trono é lugar de honra, autoridade e julgamento. Jesus está sentado na onde? No trono. O Cordeiro está no trono. O trono é lugar de honra. O trono é lugar de autoridade e de julgamento. A primeira vez Jesus veio como Cordeiro.
A primeira vez Jesus veio como uma ovelha muda. A primeira vez Jesus veio como ovelha muda para o matador. A primeira vez Jesus veio em total humildade. A primeira vez colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho, e gozaram e zombaram, e fizeram piadinha dele. Olha aí o rei do judeu, olha a coroa dele. Ao invés de ser uma coroa de rei, uma coroa de glória, é uma coroa de espinho cravado na sua cabeça. Mas a segunda volta de Jesus será gloriosa. A segunda volta de Jesus será majestosa, a parousia. A segunda volta de Jesus, aleluia. A primeira, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. A segunda, ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A primeira, ele foi montado no jumentinho para Jerusalém. A segunda, ele virá montado num cavalo branco para reinar. A primeira, ele veio em total humilhação. A segunda, ele virá em total poder e glória. A primeira foi cravada uma coroa de espinho. A segunda, ele virá com uma coroa de glória e virá para reinar. A primeira, ele veio como o nosso irmão, o nosso intercessor, o nosso advogado. Mas a segunda, ele virá como juiz para julgar as nações e julgar os inimigos debaixo dos nossos pés. Todos os tronos da terra estão sobre a jurisdição desse trono do céu. Todas as coisas do universo são governadas por aquele que está assentado no trono. Quem está governando sua vida, irmão? Ele governa o céu, ele governa os anjos, os querubins, os serafins, ele governa o universo, ele governa a terra, ele governa o inferno. E tem muito crente que não se deixa ser governado por ele. Ele manda você fazer uma visita, você não vai. Ele manda você ir no hospital, você não vai. Ele manda você socorrer alguém, você não vai. O trono é o símbolo maior da soberania de Deus. Esse trono não está na terra, mas no céu. O universo não é geocêntrico, nem heliocêntrico, mas teocêntrico. Deus está no centro. Diga para o teu irmão aí: Deus tem que estar no centro da sua vida, da sua casa, da sua família, da igreja. Aí vai ter vitória. Deus está no centro da sua vida. Aqui temos a verdadeira filosofia da história. Os céus governam a terra. O trono de Deus é um trono de graça e misericórdia. O soberano Senhor do universo é também aquele que nos ama e nos deu seu Filho. Seu amor por nós é incompreensível e indescritível. Fala a verdade, irmão. O que é que você tem para Deus te amar? O que é que eu tenho para Deus me amar? Se tudo perfeito está na eternidade com Ele. Os anjos perfeitos, os querubins perfeitos, um céu perfeito, uma glória perfeita, um estado perfeito eterno. O que é que tem em você? Só tem erro em você, só tem erro em mim.
só tem falha em nós, só tem pecado em nós. Nós pecamos por pensamentos, pecamos no coração, pecamos nas atitudes, pecamos no comportamento, pecamos no olhar, pecamos no falar, pecamos, e Deus assim ainda nos ama. Com amor eterno te atraí. Você já pensou se Deus tratasse a gente igual a gente quer tratar tanta gente? Você estaria salvo, irmão? Se Deus fosse te tratar como você deveria ser tratado, eu não estaria. Você estaria salvo? O senhor estaria salvo? Que a misericórdia de Deus continua estendida sobre nós. Diga comigo: os céus governam a terra. Os céus precisa governar minha vida, minha casa, minha família. Eu vou encerrar. O trono de Deus é também um trono de juízo. A misericórdia sempre é oferecida antes do derramamento do juízo. Somente aqueles que rejeitam a graça experimentarão juízo. O juízo será certo e implacável sobre aqueles que escarnecem de Deus e pisam sua misericórdia. Deus não inocentará o culpado. Diga comigo: ele não poupou Lúcifer. Ele não poupou os da geração do dilúvio. Diga a toda a igreja: ele não poupou Lúcifer. Ele não poupou os da geração do dilúvio. Ele não poupou os de Sodoma e Gomorra. Ele não poupará essa geração também. Continue nos pés de Jesus para você morar no céu, porque os ímpios e os perversos pagarão na eternidade do inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Curva a tua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, segura firme nas nossas mãos, guarda-nos das mazelas desta vida. O nosso corpo humano quer pecar todos os dias e todas as horas. Esse corpo de carne nos chama para o pecado, nos provoca o pecado. Esse mundo desenfreado, essa porta larga, nos oferece bandejas e bandejas, todos os momentos para pecarmos e perdermos a comunhão com o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Queremos ir para o céu, queremos morar no céu, precisamos morar no céu. O diabo arma armadilhas e ciladas 24 horas para nos fazer pecar, para nos fazer cair, para nos fazer perder o alvo que é Cristo, para nos desviar da igreja, para fazer com que não venhamos à igreja. Mas que o Senhor repreenda o diabo, que o Senhor nos dê força para vencê-lo, para resisti-lo, para resistir o mundo e para resistir o pecado. Abençoe esta igreja amada, fortalece e fortifica todos na sua graça, no seu amor e no seu poder, em nome de Jesus. Amém.